Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Amigos e amigas, quem vos fala, mestre Dinho, dos canais no YouTube, dos patriotas, da direita e conservador. Somos contra o terrorismo, traficante e comunismo e todos os covardes políticos que fazem parte desse sistema caótico e melancólico são verdadeiros covardes por não respeitar a Constituição Federal do Brasil. Não somos covardes. Queremos todos esses criminosos presos, etc. Em seguida, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, a voz da verdade. Hoje, dia 17 de março do ano de 2025. A seguir! Muito obrigado, mestre Dinho, senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Bom, muito bom dia. Hoje, 17 de março de 2025, horário 10 horas 44 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Nós estamos árbitro, justiça paga, justiça privada, já nas definições do conflito do comando ativado à defesa nuclear. É uma posição elaborada de insatisfação e também de os envolvidos não se darem por inteirados, ou seja, eles não querem assumir a culpa, além de ter defraudado, roubado os Estados Unidos da América. Colocaram 196 países, seus executivos, que são 196 pessoas, humanos, 196, para criar um feudo movido à propina, ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, ao delipêndio da moral, dos costumes e também a criar conflitos, neste caso conflito nuclear, que nos levou e estamos na Terceira Guerra Mundial Nuclear. Os protagonistas que, desde 1990 até 2017, contabilizaram um default bilionário, em que todos eles, bancos não autorizados, criaram moedas podres, títulos derivativos sem valor, e colocaram no mercado para que fossem adquiridos a preços atrativos. E todos os que compraram estas moedas podres
viram que elas são um default, uma mentira, e não honraram com os pagamentos. Então eles não querem assumir este grande default financeiro e colocam a culpa em quem não tem. E quem não tem a culpa? Os Estados Unidos da América. Porque eles sempre foram vítimas da administração Bush, da administração Obama e da administração Biden. Estes três indivíduos, para ganhar a sua perpetuidade de administrar os Estados Unidos da América, tiveram sempre o compadrio de suborno, a comunidade europeia, a vários países. E claro, todos eles alegam que se eles estão falidos é devido à administração Bush, Obama e Biden. E claro, quando o senhor Trump assume 1 mês e poucos dias de mandato, que descobre este procedimento nuclear estabelecido. Ou seja, eles planejaram, a comunidade europeia, conjuntamente com o Irã, com todos os que se beneficiaram da administração Trump, Obama e Biden, a que, uma vez descobertos, eles destruíssem os Estados Unidos da América e o seu aderredor, porque eles, para governar, precisam destruir, porque eles têm que ter certeza de que não serão de novo encontrados, mas todos eles já têm fatos, atos e circunstâncias, provas irrefutáveis. Então, já está colocada a guerra nuclear, já estão disparadas as ogivas. Neste momento, 11h49 do dia 17 de março de 2025. Não há possibilidade de retorno, já que já foram acionadas. Então, bases do Irã, do exército dos dragões do Irã, estabelecidos na Venezuela, estabelecidos no Brasil, serão abatidos, destruídos, e também o Irã. Como também serão feitos atos cirúrgicos de comandos especiais na captura e extermínio destes algozes que colocaram e submergiram a população a um ato que é o próprio extermínio da humanidade. Muitos dizem, não, isto não vai acontecer, não. Você que está dizendo isso, você é um negacionista. Você é um filho da puta pior do que eles que estão jogando as bombas nucleares. Porque você quer submeter a população alegando que você não reagindo, você será poupado ou terá a resistência. Não, não é por aí. Não é dessa forma que você vai atingir a admiração do Todo-Poderoso. Primeiro porque você não sabe como pensa o Todo-Poderoso Senhor do Universo,
o criador deste mundo. Ele criou este mundo e vários outros. Então, ele não está nem aí como você interpreta que ele pense, porque você não é quem para imaginar o que ele pensa. Você não é ele. Ouviu? Seu ego de querer ser o todo teológico, em querer adivinhar como pensa o Todo-Poderoso, Yahushua HaMashiach, estabeleceu a submissão do planeta Terra dos seres humanos numa grande mentira que foi revelada. Então agora nós estamos já com todo o comando nuclear em estabelecer os abrigos nucleares. Então, isto acabará em poucas horas ou poucos minutos. Entenderam? 11 horas 53 minutos do dia 17 de março de 2025. A moeda americana, ela mudou as suas características de visualização. Elas agora procedem no valor quântico de lastro-ouro. E este lastro-ouro é a capacidade real comprometida com esta capacidade financeira. Quem são os países que têm esta moeda lastro-ouro? A China. Onde está acautelado este capital? Nos Estados Unidos da América. Pergunta-se, há interesse da China em implodir, acabar com os Estados Unidos da América? De jeito nenhum. Há interesse da China em acabar e implodir com todos os que procederam a se agrupar a eles para confabular, para revelar as verdadeiras intenções que eles têm para os que sempre beneficiaram a humanidade, os Estados Unidos da América. Então todo o resto é uma associação da cleptocracia, sociedade de ladrões. E que eles, através da mídia paga, estão se favorecendo de propina a enganar o povo. E claro, eles, não sei como eles não adoecem, porque muitos adoeceram e saíram da mídia alegando que não suportavam mais ler o telepronto. Então nós já temos o dólar a 5,40, vai chegar a 4,90. E vocês dirão, como esta diminuição do dólar especifica o final da capacidade monetária dólar conhecida até hoje? Essa capacidade monetária dólar conhecida até hoje, ela deixa de existir, porque agora existe a moeda estabelecida no planeta de lastro-ouro. Não sei se vai se chamar dólar, não sei qual é o nome que será estabelecido para a sua vigência. Mas o detentor desta capacidade financeira se encontra na administração Trump. E ninguém mais
tem esta administração. Não há conglomerados financeiros que participem desta administração. Todos eles estão submetidos porque todos eles pegaram tudo o que eles tinham de moedas de vastos países, são 196, 202 países. Eles pegaram todas estas moedas e falaram: Senhor Trump, aqui está todos os papéis que eu tenho acautelado no meu colchão, nos meus bancos. Eu quero entregar tudo para o senhor e eu estou com o senhor na sua administração. Então, quem assim procedeu, poupou de conflitos as suas formas de respostas administrativas, querendo, vamos dizer, tampar os seus defaults financeiros contra os Estados Unidos da América, porque todos sempre procederam assim na administração Bush, administração Obama e administração Biden. E todos que assim procederam e que estão no governo estão mais envolvidos porque eles têm a pena capital de traição à pátria. E todos serão alcançados. Aqueles que chegaram e disseram: Senhor Trump, aqui tem todo o capital que eu tenho, tudo que eu fiz, tudo que eu cometi de crimes contra a administração dos Estados Unidos da América e do planeta, entrego ao senhor. Certamente que os pedidos sempre são para os filhos, os netos, porque eles já estão no final da vida. Ninguém tem um dia, um segundo, um minuto, uma décima de segundo de vida comprada. Então, o Conselho Nuclear já está procedendo. E todas estas medidas já foram determinadas. Então, queremos avisar a você, Supremo Tribunal Federal de filhos da puta, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Barroso, Zanin, Fachin, a gorda baleia filha da puta Dino, tantos vocês, filhas da puta, todos vocês aí, vocês estão fadados a que vocês não deixem nenhum vestígio na história, nem vocês, nem a sua prole, porque é assim que procede quando há estas determinações da área nuclear. Há todo um procedimento da Lei Loman, da guerra nuclear, que estabelece que todos aqueles que procederam dessa forma estarão fadados à destruição por completo. Então, já foi tomada esta diretriz. Se vocês querem fugir, se vocês querem ir para a praia, se vocês querem proceder, façam o que vocês quiserem, porque serão alcançados, já estão alcançados. Vocês são mais conhecidos do que a seleção brasileira, do que todas as seleções de futebol, porque vocês procederam contra a humanidade, através dos seus caprichos, em querer impor, em querer dizer: eu sou o pica das galáxias, não é? Então agora é com vocês, meu amigo, entendeu? Então, nós já determinamos imediatamente que não há forma de retorno, não há forma. Não há forma de deixa disso, não. Já está o combate, o procedimento
de passado, o Japão se revolta contra os Estados Unidos. Foi você que jogou a bomba em cima de mim. Então eu não quero saber da tua administração monetária e descarto os títulos de capital americano. E todos assim fizeram. E os Estados Unidos agradece. Você não quer os títulos, não? O que você vai fazer? Vai botar fogo? É uma boa ideia. Aí o cara vai lá, faz uma fogueira, queima todos os títulos. Não é? E os Estados Unidos agradecem. Então, você achando que a China, você achando que a Rússia vai lhe dar guarita, vai lhe otorgar possibilidade, como chegou o chinês filha da puta, o cachorro louco, e falou pro Lula, Lula, eu vou te dar todos os aviões de última geração para você combater os Estados Unidos da América, se você me der a base de Alcântara. O Macron, o filho da puta francês, ele viu que essa base de Alcântara é o refém do Lula ou do Moacir, porque o Lula é óbito, e chegou e falou, quer saber uma coisa? Vou mandar meus agentes da França, agentes secretos da França, e vou dinamitar a base de Alcântara. E assim ele procedeu. Destruiu a base de Alcântara, o francês filha da puta Macron. Entenderam? Mas assim mesmo a China falou, olha, eu vou te dar quantos aviões você queira para afrontar os Estados Unidos da América. Como se esses aviões, facsímil, porque tudo que a China faz é de mentira, tem pouca durabilidade, os porta-aviões não servem para o cacete. Os aviões que ele está dando para o Lula têm capacidade de combustível zero, ou seja, eles se deixam enganar e querem enganar o povo. Entenderam? Alegando que a China, eles são riquíssimos, que eles estão cheios de dinheiro. Não, eles não têm dinheiro, estão falidos e estão todos mortos de fome. Entenderam? E eles vão proceder contra a população da República Federativa do Brasil. Já estão procedendo contra a população do Chile. Eles estão mandando as embarcações para o Chile, para invadir o Chile. E fazer frente a querer invadir a Argentina, a querer invadir o Peru, a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai. E tudo por este Moacir filho de uma puta e essa Janja piranha, que são agentes russos. Aí você diz, como a China e a Rússia andam juntos? Por que a Índia não está? Porque a Índia, ela tem desavenças contra a China há muitos anos. Como também a China tem desavenças com a Rússia e a Rússia tem desavenças com a China. Eles querem um território um do outro. Entenderam? Então eles ficam um apoiando o outro, mas em realidade um está querendo acabar com o outro. E o mediador é aquele que detém a tecnologia. É aquele que pode acabar com essa porra a qualquer momento. Pode chegar e dizer, olha, acabou o playground, vamos colocar todo mundo nos eixos e vamos proceder. E quem vai pagar? O povo? O povo inocente? Sim. Por quê? Porque o povo não serve para nada. Não tem serventia. Entenderam?
Então eles querem foder com o povo. Então, enquanto aqui tem um monte de filha da puta na televisão dizendo que o Lula, Moacir, ele é inocente, ele fala dessa forma porque ele é ignorante, é um bom filho da puta, que ele tem que ser a boca dele costurada, e que os que colocaram ele ali ficam olhando para a cara dele como dizendo, não fala merda, hein? Aí fica um olhando para a cara do outro, vendo o que o Lula está falando, que não é o Lula, é o Moacir. E que em determinado momento eles vão dizer, a gente entrega o Moacir e a gente se safa. Se safa de quê, meu amigo? Alcolumbre, tu tá morto, Alcolumbre. O narcotráfico mandou te matar. Aqueles que vocês colocam a carga no teu aeroporto particular, teu e da tua família, eles estão querendo matar todos vocês, Alcolumbre. E você, jovem, da Câmara de Deputados, também eles querem acabar com tua família. Entendeu? E vocês do Supremo Tribunal Federal, eu não sei qual vai ser a finalidade de vocês, onde vocês acham que podem se esconder, neste momento já que o Conselho Nuclear já determinou a destruição. Acabou para vocês. Não tem mais serventia. Não há mais discussão. Não há mais julgamento. Não há mais porra nenhuma. Entenderam? Onde vocês forem encontrados, vocês vão ser abatidos. A faca, a bala, a mordida, ao que for, seus filhos da puta. Entendeu? E nós não podemos fazer absolutamente nada, porque vocês plantaram isso para vocês. Vocês provocaram isso para vocês. Entenderam, seus filhos da puta? Então eu quero que vocês saibam que a arbitragem internacional, que todo mundo nunca ouviu falar, quanto estão ouvindo falar agora, porque para vocês o Supremo Tribunal Federal era o super, hiper Supremo. Além dele não existia mais ninguém. Pois vocês estão vendo que desde aquela época, desde Dom Pedro, antes de Dom Pedro já existia a arbitragem internacional. Justiça paga, justiça privada. E que vocês veem, ninguém se mete com a arbitragem internacional, porque amanhece morto, com a boca cheia de formiga, entendeu? Ou sem a cabeça, porque se você tem um prêmio, como é que eu vou carregar um corpo que pesa pra cacete? Nós vamos tirar as mãos, né? Cortar as mãos, para pegar as digitais e cortar a cabeça. Botamos tudo dentro de uma valise, chegamos lá e dizemos, aqui tá. Aí o cara puxa, efetivamente a cara dele é essa. Cadê as digitais? Estão aqui. Aqui você tem como é que se diz? A mão. Os 5 dedos, os 9 dedos. Bate as digitais. Esse aqui não é o Lula. Não é o Moacir. E o Lula? O Lula dizem que está exposto na Praça do Povo, no Museu do Povo, para que todos os chineses possam vê-lo, que é um bom filho da puta. Cadê a Dilma? A Dilma está na China, sentenciada à morte, porque faliu o BRICS. E agora, como é que fica aqui? O que eles vão falar aqui? O que eles vão dizer aqui? Que história eles vão inventar? Vão dizer que é fake news? Vão dizer que as pessoas estão sendo enganadas? Enganadas por quem? Enganadas por vocês? Mídia comprada, agendada por estes déspotas que administram um pedacinho de terra
e que cagam goma se achando os senhores do planeta? Eu mandei várias matérias para vocês, youtubers. Por favor, viralizem isto o máximo possível. Meu Pix de sobrevivência, Oscar Aníbal Tiapano, @gmail.com. Essa é a minha chave Pix. Plataforma Mercado Pago, Banco Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, CPF 510-466-44734. Essa é a minha chave Pix. E o banco é Banco Mercado Pago. Agradeço, por favor, me ajudem. Temos conta para pagar. É uma porrada. Mas eu ainda não consigo pagar o telefone, tu acredita? Se você quiser pagar minha conta de telefone, meu telefone 55 Brasil, área 21, telefone 9997 742 0789. Meu telefone 21 99 742 0789. É isso? É 21 99 742 0789. Por favor, nos ajudem. Nós estamos cumprindo com esta tarefa. E que todos dizem, porra, esse senhor fala há anos que eu venho acompanhando e nunca acontece nada. Para você nunca acontece nada, né? Você vê tudo acontecendo, mas você pensa que você não quer dar mão à palmatória. Acredito eu que no último momento você vai chegar e vai dizer, eu realmente quero me redimir dos meus pecados. Mas você tem que ser sincero, hein? Porque se você não for sincero, tu não vai ter perdão. Olha, morrer sufocado é horrível. Morrer na dor é pior ainda. Morrer com a consciência suja, porra, nem te conto. Entendeu? Então você tem que chegar e dizer sim, eu sou um bom filho da puta, que cometi muitos maus, cometi muitas coisas erradas com muitas pessoas. Faça a sua remissão de pecados. Não é você ser bonzinho, dizer, eu tenho que ganhar este filho da puta, de que eu sou bonzinho, submisso a ele. Mas você está pensando, morre filha da puta, morre. Mas você não tem coragem de dizer isso na cara dele. Acorda. Então agora o dólar a 4,90 vai dar um pulo para R$9. E aí você diz, porra, tô rico, comprei todos os dólares a 4,90 e agora eu vou vender a R$9. Muito bem, mas qual é o dólar que você comprou? Qual é o dólar que você vai pagar, vai vender? Qual é o dólar? É tudo uma engenharia financeira para te deixar liso, sem dinheiro nenhum, para te tirar todos os dólares que você tem, seu energúmeno, matemático, engenheiro financeiro de merda. Entendeu? Porque você vive numa ilusão. Você sempre vive com a ilusão de que você, pela regra do jogo, ganhou essa bolada de dinheiro. Você está rico. E aí você vai comemorar. E aí, quando você vai receber, você não recebe. E eu dizer, por que não vão me pagar? Porque você é um filho da puta. Então eu vou lá me cobrar. E chega lá, eu quero meu dinheiro. Claro, traz o dinheiro desse homem. Aí, eles trazem o dinheiro e vão te pagar, vão te encher de tiro, filha da puta.
Tu vai acabar como uma peneira, todo furado. Entendeu? Porque você é um filho da puta. E com filha da puta, a gente trata assim. Deu para entender? Fui claro? Viralize isto o máximo possível. E Lula, ou quer dizer, Moacir, o senhor Faru, com F de foda, Faru, diz que vai te castrar o escroto. O Peru já está com as tropas do exército a se proteger de vocês, facções de narcoterroristas. Está combatendo nas ruas. No Equador também. Na Colômbia, da mesma forma. Porque o PP, ele é traficante. Ele disse, nós não vamos invadir as suas fazendas, botar fogo nas suas casas e destruir a mercadoria, a folha de coca e outras, né, papoula. Nós vamos negociar, ou seja, você vai ter que produzir e vender para mim ao preço que eu quero. Entenderam? É assim que a banda toca. Entendeu? Deu para entender, meu amigo? Então, ou você entende, ou você vira defunto. Sendo você quem você achar que você é ministro da puta que te pariu, que você é presidente da puta que te pariu, que você caga goma, que é mafioso, matador e a puta que te pariu, tu vai acabar morto, filha da puta. Entendeu? Tô sendo claro? Viralize isto o máximo possível. Yes, sir, thank you. Thank you, sir. Recentemente postamos um vídeo onde falamos sobre um dos navios da classe Guaiqueri que a Marinha da Venezuela enviou para navegar em águas de Essequibo, passando perto de uma plataforma de petróleo norte-americana. Nesse vídeo citamos que a classe corresponde a 4 embarcações, porém a Venezuela possui na ativa apenas 3 navios. Mas o que aconteceu com um dos patrulhas Guaiqueri? Ponto de interrogação. Em 2012, a Marinha do Brasil e a Marinha da Venezuela se preparavam para participarem do exercício Vembras 2012, atividade que aconteceria na região marítima de Fortaleza, no Brasil. A Marinha da Venezuela enviou para o Brasil 2 navios patrulha da classe Guaiqueri, sendo a embarcação Arão PC-22 e a embarcação Carina PC-24. Durante a manobra de aproximação no porto de Fortaleza, no Brasil, o navio patrulha Arão veio a encalhar no Recife da Velha. Os danos no casco do patrulha Arão foram muito graves, afetando principalmente o sistema de propulsão da embarcação. O navio foi rebocado até o porto de Fortaleza, onde foi ancorado junto com seu navio irmão Carina, esse que fez a manobra sem sofrer danos. Uma equipe do estaleiro espanhol Navantia veio ao Brasil para avaliar os danos no patrulha venezuelano. Um ano depois do incidente com o navio ainda ancorado no Brasil, surgiram rumores que o estaleiro de Navantia iria fazer reparos no navio em um estaleiro do Rio de Janeiro. O patrulha Arão chegou a ser levado até o Rio de Janeiro, onde a Navantia não deu início às obras. Surgiram neste momento rumores que a embarcação seria reparada pela Engetrol, o que também não ocorreu. Em 2016, depois de 4 anos do incidente, o navio Arão foi rebocado até a Venezuela, onde até hoje se encontra ancorado sem condições de navegar. A China anunciou recentemente um orçamento estimado em 1,78 trilhão de yuans, os 246 bilhões de dólares para este ano fiscal de 2025. Este valor corresponde a um aumento de 7,2% em relação ao ano de 2024.
se aprovado pelos legisladores, o gasto proposto manterá o crescimento de um único dígito pelo 10º ano consecutivo, com um percentual de aumento idêntico ao dos 2 anos passados. Em uma entrevista de imprensa, o porta-voz da terceira seção, Louw Qinjian, afirmou que a força militar é essencial para o país e benéfica para o mundo. A paz precisa de força para ser protegida. Ainda em sua coletiva, Louw afirmou: uma China com fortes capacidades de defesa nacional pode defender melhor sua soberania, segurança, interesses de desenvolvimento, cumprir mais efetivamente suas responsabilidades internacionais como uma grande nação, e manter melhor a paz e a estabilidade globais. Há décadas, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos têm sido a espinha dorsal das finanças globais, um símbolo do domínio da América. Mas agora que a fundação está quebrando, países como Japão, Arábia Saudita e até mesmo o Reino Unido estão vendendo títulos dos Estados Unidos em um ritmo alarmante. O aumento das taxas de juros, as tensões geopolíticas e as alianças em mudança estão impulsionando essa onda de liquidações. Washington está lutando para manter a confiança no dólar, levantando a questão: o domínio global do dólar está se aproximando do fim? Aqui estão as 7 principais razões pelas quais a fortaleza financeira da América está em risco. Razão de risco número 7. Mudança estratégica do Japão de comprador de títulos para vendedor. O Japão tem sido um dos maiores detentores de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, apoiando silenciosamente a estabilidade financeira da América por anos. Mas agora, Tóquio está despejando títulos dos Estados Unidos em um ritmo não visto em décadas. Historicamente, o Japão comprou títulos dos Estados Unidos para estabilizar o iene e proteger sua economia de choques externos, mas essa estratégia está mudando rapidamente. O Banco do Japão aumentou as taxas de juros em março de 2024 pela primeira vez em 17 anos, encerrando sua política de taxas negativas no início de 2025. O Banco do Japão manteve uma postura cautelosa em novos aumentos devido a preocupações com o crescimento econômico. Rendimentos mais altos no mercado interno significam que o Japão tem menos incentivos para continuar comprando dívida dos Estados Unidos. Os crescentes gastos com defesa do Japão e os planos de revitalização econômica sob o primeiro-ministro Shigeru Ishiba também indicam que Tóquio precisa de mais liquidez em casa. Mas a camada política aqui é tão importante quanto. O crescente desconforto do Japão com a política externa dos Estados Unidos na Ásia-Pacífico, especialmente a postura agressiva de Washington em relação à China, prejudicou os laços diplomáticos. A venda de títulos dos Estados Unidos não é apenas um movimento econômico, mas também uma proteção estratégica contra as crescentes tensões regionais. No entanto, o Japão não é o único país a realinhar sua estratégia financeira. A Arábia Saudita está fazendo um movimento ousado em direção à China. Razão número 6. A mudança da Arábia Saudita em direção à China e ao Yuan. O relacionamento da Arábia Saudita com os Estados Unidos sempre girou em torno do petróleo e do sistema do petrodólar. Por décadas, Riad precificou o petróleo exclusivamente em dólares, reforçando o papel da moeda americana como reserva mundial. Mas essa fundação está começando a rachar. Em 2023, a Arábia Saudita assinou uma série de grandes acordos comerciais e energéticos com a China. Surgiram relatos de que Riad está considerando aceitar o yuan para vendas de petróleo, uma ameaça direta ao sistema do petrodólar. Por que essa mudança? As tensões políticas são parte da equação. As críticas do governo Trump ao histórico de direitos humanos da Arábia Saudita e disputas sobre cortes de produção da OPEP mais prejudicaram a aliança. Enquanto isso, a China oferece uma parceria comercial mais estável, sem a bagagem política dos Estados Unidos. Se a Arábia Saudita mudar para um sistema de precificação de petróleo não baseado no dólar, isso pode remodelar os mercados globais de energia e enfraquecer o domínio da moeda americana como principal meio de negociação mundial. O sistema do petrodólar tem sido um pilar da força financeira dos Estados Unidos. Se cair, o dólar pode perder sua vantagem global. Mas não é só a Arábia Saudita. Outras nações também estão buscando redes de segurança financeira alternativas além do dólar. Razão número 5. O aumento de reservas alternativas, ouro, yuan e cripto. Por décadas, o domínio do dólar americano como moeda de reserva global era inquestionável, mas não é mais o caso. Bancos centrais ao redor do mundo estão estocando ouro em níveis recordes. De acordo com os últimos dados do FMI, em janeiro de 2025, as reservas globais de ouro atingiram um recorde histórico. O Banco Popular da China adicionou mais de 100 toneladas de ouro às suas reservas, sinalizando que Pequim está se preparando para um futuro onde o dólar não seja moeda dominante. Rússia e Índia também aumentaram suas reservas de ouro, reforçando essa mudança.
Ao mesmo tempo, criptomoedas e moedas digitais estão se tornando mais populares. Países como El Salvador adotaram o Bitcoin como moeda legal, enquanto outros estão experimentando moedas digitais de Banco Central, CBDCs. A ascensão das criptomoedas e moedas alternativas reflete um desejo crescente de escapar dos riscos políticos e financeiros vinculados ao dólar americano. Se essa tendência continuar, o domínio do dólar como moeda de reserva mundial pode ser corroído, remodelando constantemente a ordem financeira global. E essa erosão está sendo acelerada pela própria instituição destinada a estabilizar a economia dos Estados Unidos, o Federal Reserve. Razão número 4. A aposta do Federal Reserve: altas taxas e riscos maiores. Os aumentos agressivos das taxas de juros do Federal Reserve dos Estados Unidos criaram um paradoxo perigoso. Por um lado, taxas mais altas atraíram capital para títulos dos Estados Unidos, oferecendo melhores retornos. Por outro lado, desencadearam uma liquidação massiva de títulos existentes. Quando as taxas de juros sobem, os preços dos títulos caem. Essa é a mecânica básica do mercado. Mas a escala dos recentes aumentos de taxas intensificou esse efeito. Países que detêm bilhões em títulos dos Estados Unidos agora enfrentam uma escolha difícil: manter ativos depreciados ou vender e reinvestir em outro lugar. O mais preocupante é o aumento do custo do serviço da dívida nacional dos Estados Unidos, que atingiu 35 trilhões de dólares em janeiro de 2025. Taxas de juros mais altas significam pagamentos de dívida mais elevados, o que está pressionando o orçamento dos Estados Unidos. Se os detentores de títulos estrangeiros continuarem vendendo, os Estados Unidos podem enfrentar uma crise fiscal, onde o aumento dos pagamentos da dívida exclui outros gastos do governo, levando a instabilidade política e econômica. Até mesmo os aliados mais próximos dos Estados Unidos estão tomando medidas para reduzir sua exposição à dívida americana. Basta olhar para a estratégia do Reino Unido após o Brexit. Razão número 3. O realinhamento financeiro do Reino Unido após o Brexit. O Reino Unido sempre foi um dos principais centros financeiros globais e um aliado político dos Estados Unidos, mas até Londres está repensando sua estratégia financeira. Desde o Brexit, o Reino Unido tem buscado fortalecer sua independência financeira e diversificar suas reservas. Uma parte fundamental dessa estratégia é reduzir a dependência de títulos dos Estados Unidos. Londres tem mudado o foco para o comércio com a União Europeia e a Ásia, especialmente a China. O Brexit forçou o Reino Unido a reavaliar seu futuro econômico. O fortalecimento dos mercados financeiros domésticos e a redução da exposição aos títulos dos Estados Unidos são formas de reforçar essa independência. Os formuladores de políticas britânicos enquadraram essa mudança como uma diversificação estratégica, em vez de uma falta de confiança na economia dos Estados Unidos. No entanto, o momento diz o contrário. A instabilidade política em Washington está apenas adicionando lenha à fogueira. Razão número 2. Instabilidade política em Washington, uma responsabilidade crescente. A disfunção política dos Estados Unidos não é mais apenas um problema interno. Agora é uma preocupação global. As repetidas batalhas sobre o teto da dívida, as constantes ameaças de paralisação do governo e o impasse partidário abalaram a confiança na liderança financeira de Washington. Quando a Fitch rebaixou a classificação de crédito dos Estados Unidos em 2023, enviou uma mensagem clara: a instabilidade política na América está criando um risco financeiro real. Por décadas, os títulos dos Estados Unidos eram considerados o investimento mais seguro do mundo. Agora, os países que antes viam esses títulos como um ativo estável estão questionando essa suposição. A disfunção política sempre foi um fator, mas a grande escala da divisão e do impasse em Washington está levando alguns aliados a explorar alternativas. No entanto, o maior desafio para o dólar vem de dois grandes atores geopolíticos: China e Rússia. Razão número 1. O desafio da China e da Rússia ao domínio do dólar. A China e a Rússia não são apenas concorrentes. Elas estão ativamente trabalhando para minar o domínio global do dólar. A China vem construindo um mercado de petróleo sem base no dólar e expandindo acordos comerciais que ignoram a moeda americana. A iniciativa Cinturão e Rota, BRI, está no centro dessa estratégia, criando rotas comerciais e laços financeiros que eliminam totalmente o dólar. A Rússia seguiu um manual semelhante. Suas vendas de petróleo e gás em moedas que não dólar, especialmente para a China e Índia, fortaleceram o rublo e reforçaram os laços econômicos com os principais mercados globais. A expansão do bloco BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, fortalece ainda mais esse impulso em direção a uma ordem financeira multimoeda. Conclusão: o fim do domínio do dólar? A venda coordenada de títulos dos Estados Unidos por 16 nações aliadas não é apenas um ajuste financeiro, é um sintoma de uma mudança geopolítica maior.
O domínio do dólar não está desaparecendo da noite para o dia, mas sua base está rachando. Se os países continuarem a diversificar suas reservas e reduzir a dependência do dólar, a capacidade dos Estados Unidos de influenciar os mercados financeiros globais diminuirá. Então, o que acontece a seguir? Os Estados Unidos podem se adaptar e recuperar sua liderança financeira ou estamos testemunhando o início de um declínio permanente para o dólar? Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você. Si no cooperan no solamente con el tema migratorio, sino si no cooperan con su propio pueblo y no cooperan también y siguen invitando a que Irán cree una base operativa dentro de Venezuela, lo cual no va a pasar. Eso es inaceptable. Eso jamás Donald Trump, el presidente Trump, va a aceptar que Irán tenga una base operativa en nuestro hemisferio, en Venezuela o en cualquier lugar. Há décadas, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos têm sido a espinha dorsal das finanças globais, um símbolo do domínio da América. Mas agora que a fundação está quebrando, países como Japão, Arábia Saudita e até mesmo o Reino Unido estão vendendo títulos dos Estados Unidos em um ritmo alarmante. O aumento das taxas de juros, as tensões geopolíticas e as alianças em mudança estão impulsionando essa onda de liquidações. Washington está lutando para manter a confiança no dólar, levantando a questão: o domínio global do dólar está se aproximando do fim? Aqui estão as 7 principais razões pelas quais a fortaleza financeira da América está em risco. Razão de risco número 7. Mudança estratégica do Japão de comprador de títulos para vendedor. O Japão tem sido um dos maiores detentores de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, apoiando silenciosamente a estabilidade financeira da América por anos. Mas agora, Tóquio está despejando títulos dos Estados Unidos em um ritmo não visto em décadas. Historicamente, o Japão comprou títulos dos Estados Unidos para estabilizar o iene e proteger sua economia de choques externos, mas essa estratégia está mudando rapidamente. O Banco do Japão aumentou as taxas de juros em março de 2024 pela primeira vez em 17 anos, encerrando sua política de taxas negativas no início de 2025. O Banco do Japão manteve uma postura cautelosa em novos aumentos devido a preocupações com o crescimento econômico. Rendimentos mais altos no mercado interno significam que o Japão tem menos incentivos para continuar comprando dívida dos Estados Unidos. Os crescentes gastos com defesa do Japão e os planos de revitalização econômica sob o primeiro-ministro Shigeru Ishiba também indicam que Tóquio precisa de mais liquidez em casa. Mas a camada política aqui é tão importante quanto. O crescente desconforto do Japão com a política externa dos Estados Unidos na Ásia-Pacífico, especialmente a postura agressiva de Washington em relação à China, prejudicou os laços diplomáticos. A venda de títulos dos Estados Unidos não é apenas um movimento econômico, mas também uma proteção estratégica contra as crescentes tensões regionais. No entanto, o Japão não é o único país a realinhar sua estratégia financeira. A Arábia Saudita está fazendo um movimento ousado em direção à China. Razão número 6. A mudança da Arábia Saudita em direção à China e ao Yuan. O relacionamento da Arábia Saudita com os Estados Unidos sempre girou em torno do petróleo e do sistema do petrodólar. Por décadas, Riad precificou o petróleo exclusivamente em dólares, reforçando o papel da moeda americana como reserva mundial. Mas essa fundação está começando a rachar. Em 2023, a Arábia Saudita assinou uma série de grandes acordos comerciais e energéticos com a China. Surgiram relatos de que Riad está considerando aceitar o yuan para vendas de petróleo, uma ameaça direta ao sistema do petrodólar. Por que essa mudança? As tensões políticas são parte da equação. As críticas do governo Trump ao histórico de direitos humanos da Arábia Saudita e disputas sobre cortes de produção da OPEP mais prejudicaram a aliança. Enquanto isso, a China oferece uma parceria comercial mais estável, sem a bagagem política dos Estados Unidos. Se a Arábia Saudita mudar para um sistema de precificação de petróleo não baseado no dólar, isso pode remodelar os mercados globais de energia e enfraquecer o domínio da moeda americana como principal meio de negociação mundial. O sistema do petrodólar tem sido um pilar da força financeira dos Estados Unidos. Se cair, o dólar pode perder sua vantagem global. Mas não é só a Arábia Saudita. Outras nações também estão buscando redes de segurança financeira alternativas além do dólar. Razão número 5. O aumento de reservas alternativas, ouro, yuan e cripto. Por décadas, o domínio do dólar americano como moeda de reserva global era inquestionável, mas não é mais o caso. Bancos centrais ao redor do mundo estão estocando ouro em níveis recordes. De acordo com os últimos dados do FMI, em janeiro de 2025, as reservas globais de ouro atingiram um recorde histórico.
O Banco Popular da China adicionou mais de 100 toneladas de ouro às suas reservas, sinalizando que Pequim está se preparando para um futuro onde o dólar não seja moeda dominante. Rússia e Índia também aumentaram suas reservas de ouro, reforçando essa mudança. Ao mesmo tempo, criptomoedas e moedas digitais estão se tornando mais populares. Países como El Salvador adotaram o Bitcoin como moeda legal, enquanto outros estão experimentando moedas digitais de Banco Central, CBDCs. A ascensão das criptomoedas e moedas alternativas reflete um desejo crescente de escapar dos riscos políticos e financeiros vinculados ao dólar americano. Se essa tendência continuar, o domínio do dólar como moeda de reserva mundial pode ser corroído, remodelando constantemente a ordem financeira global. E essa erosão está sendo acelerada pela própria instituição destinada a estabilizar a economia dos Estados Unidos, o Federal Reserve. Razão número 4. A aposta do Federal Reserve: altas taxas e riscos maiores. Os aumentos agressivos das taxas de juros do Federal Reserve dos Estados Unidos criaram um paradoxo perigoso. Por um lado, taxas mais altas atraíram capital para títulos dos Estados Unidos, oferecendo melhores retornos. Por outro lado, desencadearam uma liquidação massiva de títulos existentes. Quando as taxas de juros sobem, os preços dos títulos caem. Essa é a mecânica básica do mercado. Mas a escala dos recentes aumentos de taxas intensificou esse efeito. Países que detêm bilhões em títulos dos Estados Unidos agora enfrentam uma escolha difícil: manter ativos depreciados ou vender e reinvestir em outro lugar. O mais preocupante é o aumento do custo do serviço da dívida nacional dos Estados Unidos, que atingiu 35 trilhões de dólares em janeiro de 2025. Taxas de juros mais altas significam pagamentos de dívida mais elevados, o que está pressionando o orçamento dos Estados Unidos. Se os detentores de títulos estrangeiros continuarem vendendo, os Estados Unidos podem enfrentar uma crise fiscal, onde o aumento dos pagamentos da dívida exclui outros gastos do governo, levando a instabilidade política e econômica. Até mesmo os aliados mais próximos dos Estados Unidos estão tomando medidas para reduzir sua exposição à dívida americana. Basta olhar para a estratégia do Reino Unido após o Brexit. Razão número 3. O realinhamento financeiro do Reino Unido após o Brexit. O Reino Unido sempre foi um dos principais centros financeiros globais e um aliado político dos Estados Unidos, mas até Londres está repensando sua estratégia financeira. Desde o Brexit, o Reino Unido tem buscado fortalecer sua independência financeira e diversificar suas reservas. Uma parte fundamental dessa estratégia é reduzir a dependência de títulos dos Estados Unidos. Londres tem mudado o foco para o comércio com a União Europeia e a Ásia, especialmente a China. O Brexit forçou o Reino Unido a reavaliar seu futuro econômico. O fortalecimento dos mercados financeiros domésticos e a redução da exposição aos títulos dos Estados Unidos são formas de reforçar essa independência. Os formuladores de políticas britânicos enquadraram essa mudança como uma diversificação estratégica, em vez de uma falta de confiança na economia dos Estados Unidos. No entanto, o momento diz o contrário. A instabilidade política em Washington está apenas adicionando lenha à fogueira. Razão número 2. Instabilidade política em Washington. Uma responsabilidade crescente. A disfunção política dos Estados Unidos não é mais apenas um problema interno. Agora é uma preocupação global. As repetidas batalhas sobre o teto da dívida, as constantes ameaças de paralisação do governo e o impasse partidário abalaram a confiança na liderança financeira de Washington. Quando a Fitch rebaixou a classificação de crédito dos Estados Unidos em 2023, enviou uma mensagem clara: a instabilidade política na América está criando um risco financeiro real. Por décadas, os títulos dos Estados Unidos eram considerados o investimento mais seguro do mundo. Agora, os países que antes viam esses títulos como um ativo estável estão questionando essa suposição. A disfunção política sempre foi um fator, mas a grande escala da divisão e do impasse em Washington está levando alguns aliados a explorar alternativas. No entanto, o maior desafio para o dólar vem de dois grandes atores geopolíticos: China e Rússia. Razão número 1. O desafio da China e da Rússia ao domínio do dólar. A China e a Rússia não são apenas concorrentes. Elas estão ativamente trabalhando para minar o domínio global do dólar. A China vem construindo um mercado de petróleo sem base no dólar e expandindo acordos comerciais que ignoram a moeda americana. A iniciativa Cinturão e Rota, BRI, está no centro dessa estratégia, criando rotas comerciais e laços financeiros que eliminam totalmente o dólar. A Rússia seguiu um manual semelhante. Suas vendas de petróleo e gás em moedas que não dólar, especialmente para a China e Índia, fortaleceram o rublo e reforçaram os laços econômicos com os principais mercados globais. A expansão do bloco BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul,
fortalece ainda mais esse impulso em direção a uma ordem financeira multimoeda. Conclusão: o fim do domínio do dólar? A venda coordenada de títulos dos Estados Unidos por 16 nações aliadas não é apenas um ajuste financeiro, é um sintoma de uma mudança geopolítica maior. O domínio do dólar não está desaparecendo da noite para o dia, mas sua base está rachando. Se os países continuarem a diversificar suas reservas e reduzir a dependência do dólar, a capacidade dos Estados Unidos de influenciar os mercados financeiros globais diminuirá. Então, o que acontece a seguir? Os Estados Unidos podem se adaptar e recuperar sua liderança financeira ou estamos testemunhando o início de um declínio permanente para o dólar? Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você. Noticia de última hora. Esto acaba de pasar. El presidente Bukele recibió a 238 miembros de la estructura peligrosa, el Tren de Aragua, enviados a El Salvador desde los Estados Unidos. También han enviado a 23 miembros de la estructura pandilleril, la MS-13, entre ellos vienen 2 altos líderes de esa estructura. El presidente Bukele los mandó directo al Secot esta madrugada. Ahí pasarán en la cárcel más grande y temida de Latinoamérica. Estados Unidos le pagará millones de dólares a El Salvador por tener en el Secot a esa banda de pandillas. El secretario de Estados de los Estados Unidos también se refirió ante este tema y dijo: hemos enviado a 2 peligrosos líderes de la MS-13 y a 21 de sus más buscados de regreso a El Salvador para que comparezcan ante la justicia. Además, como prometió el presidente Trump, enviamos a más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua, quienes El Salvador se comprometió a mantener en sus excelentes cárceles a un precio justo que también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes. El presidente Nayib Bukele no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino que también es un gran amigo de los Estados Unidos. Gracias. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus, flui Espírito Santo,
neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. Somente Deus dorme no trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Maravilhado ao ver os céus, vejo o poder somente Deus dorme no trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Ao ver a terra da criação, fico a pensar nas obras de tuas mãos. Fico a pensar em teu amor. Meu caminho é Jesus, diferente hoje estou. Deus, somente Deus, dorme no trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Em ti, Senhor, a paz e perdão. És para mim o autor da salvação. Deus, somente Deus, dorme no trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Em ti, Senhor, a paz e perdão. És para mim o autor da salvação. O autor da salvação, da
Muito obrigado, mestre Dinho, senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.